minha gente, tudo bem? Estamos voltando aí depois do nosso recesso. Não foi prolongado, né? Em 15 dias aí que a gente ficou... deu uma paradinha para a gente poder descansar, né? Porque, afinal, ninguém é de ferro. E aqui todo mundo tem TDAH. Então é preciso descansar mesmo. E que bom que a gente está aqui de volta com vocês. E nós estamos com uma agenda maravilhosa. Hoje a gente vai ter uma pessoa especial que vai falar com a gente, que eu vou apresentar já para vocês. Na outra semana ela também vai continuar com a gente. São 2 episódios de meia hora. Na próxima semana a gente tem uma psiquiatra, a doutora Tainá. Ela vai estar com a gente aí, psiquiatra também de São Paulo, né? Ela vai estar com a gente aí falando sobre a diferença entre TDAH e bipolaridade. Como é que a gente pode fazer essa diferença? São 2 coisas, às vezes, parecidas, mas que, no fundo, elas são bem diferentes. E aí a gente precisa também, vai conversar sobre isso. A gente vai conversar com o Dr. Camilo também, Dr. Camilo, neurologista. A gente vai conversar com o Dr. Eric, neurologista, sobre a atomoxetina, o novo medicamento que chegou no Brasil para pessoas com TDAH, que não é um medicamento estimulante, é um medicamento recaptador, e aí tem toda uma diferença no uso da medicação e nos efeitos dela, né? E hoje a gente está aqui com a Ju. Antes de apresentar a Ju, eu quero mais uma vez agradecer a Premium. A Premium é uma empresa de restaurantes industriais e ela tem mais de 30 anos de experiência. Pense na solidez do negócio. Falando aqui como um bom nordestino. Ela tem restaurantes em mais de 7 estados brasileiros e são muitos restaurantes que a Premium tem. A Premium, ela conta com profissionais maravilhosos e é por isso que hoje a gente vai falar sobre comida, sobre nutrição, sobre TDAH, sobre o que é importante a gente pensar sobre comida. E a gente vai falar aí hoje com a Juliana Prana, que é nutricionista e é funcionária lá da Premium também, né? E aí, se você quiser saber mais sobre a Premium, é só entrar em somospremium.com.br e eu tenho certeza absoluta que você vai adorar conhecer essa empresa. A gente vai deixar um videozinho agora, um videozinho institucional da empresa. Você vai assistir aí com a gente, participar da compreensão do que é a Premium e logo depois a gente retorna. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. Então a gente está aqui com a Ju. E aí, Ju, tudo legal? A gente fez aqui teste. Além da Ju, a gente tem o Theo que está ali junto comigo. Tudo bem, Theo? Uhum. O Theo é meu filho, né? E ele veio hoje, Ju, porque o Theo, ele estava conversando comigo sobre uma definição bem legal que ele falou a respeito do TDAH, não foi? Você disse que você quando você está fazendo uma coisa, ninguém pode te atrapalhar. Por quê? Porque eu acabo esquecendo a coisa que eu tô fazendo. Ah, entendi. Então, por isso que quando alguém fala com você no meio do jogo, você fica chateado. Por quê? Irritado demais, porque ninguém me atrapalha. Aí eu acabo me esquecendo. Se eu me esquecer, eu vou perdendo o jogo. Entendi. E por que a gente esquece, Theo? Você me falou que tem um negócio do roda... Moinho. Como é isso do roda-moinho? Ele fica girando. Na nossa cabeça. Girando. Na nossa cabeça tem um roda-moinho de quê? De pensamentos, de ideias, como é? De pensamento. Muitos pensamentos. Muitos pensamentos pra tarde inteira. Pra tarde inteira. E aí, quando alguém atrapalha a gente, o que acontece com aquele pensamento que estava na nossa cabeça? Vai pensamento mal. Some o pensamento e E aparecem outros pensamentos que a gente não sabe. Entendi. Tá aí o Theo dando... Pra mim foi a melhor definição, viu, Ju? De TDAH. Sim, porque ele colocou aí como uma linguagem infantil essa dificuldade, essa inquietação mental. Obrigado, viu, Theo? O Theo vai sair agora para ficar ali brincando, jogando, né? E aí... Obrigada, Theo. Tchau, Theo. A Marília tá dando... A Ju tá dando tchau para você. Tchau. Então, o Theo, Ju, ele trouxe para mim essa definição assim tão marcante do que seria o TDAH.
uma pessoa com dificuldades para manter os pensamentos, para manter uma linha de raciocínio, né? Existem as dificuldades de hiperatividade, as dificuldades corporais, naturais, né, da pessoa com TDAH. Então, a pessoa com TDAH vai ter muita dificuldade em relação a ficar quieto no lugar, ficar parado. E a alimentação vai dizer de tudo isso, né? A alimentação vai falar sobre a maneira como nós vamos nos comportar. Quando a gente conversou sobre essa reunião, e aí, pessoal, eu achei muito interessante quando eu conversei antes com a Ju, que a gente estava preparando o episódio, e foi ali que eu percebi realmente o quanto é importante. Porque assim, a gente ouve falar, a gente ouve os profissionais, Ju, dizerem pra gente, por exemplo, o psiquiatra dizer, olha, tem que ter cuidado com a alimentação. A gente ouve o psicólogo dizer, tem que ter cuidado com a alimentação. Mas foi conversando com você que eu fiquei pensando como a alimentação é importante, né? De um modo geral, como é importante. Então, assim, a nutrição, de um modo geral, e aí eu queria que você começasse sobre aí. Vamos começar do que eu não sei absolutamente nada, né? Os princípios fundamentais da nutrição. Vamos começar sobre isso, né? Se você quiser ir lá para fora, você pode ir, viu, Theo? Você pode passar por ali. É melhor ficar lá, sentadinho. Então, vamos falar, Ju, sobre os princípios fundamentais da nutrição. O que a gente pode falar sobre a nutrição? O que a nutrição tem a ver com a vida da gente, com o comportamento da gente? Como é que a gente pode começar aqui? Então, vamos começar assim, né? Os princípios fundamentais da nutrição, a gente fala muito de alimentação saudável, né? Nada mais é do que alimentação saudável. Uhum. E o que vem a ser alimentação saudável, né? Quantidade correta de alimentos, qualidade destes alimentos e variedade dos alimentos. Isso. Né? Isso. Então, a alimentação saudável e o princípio, né, disso tudo é uma alimentação o mais natural possível, tá, Cássio? Entendi. Então, basicamente é isso, os princípios fundamentais. Bom, tá? aí quando você fala de alimentação mais natural possível, a gente vai começar a falar aqui dos industrializados. Peraí, vamos devagar, Ju. Vamos devagar, que a minha mãe dizia esse ditado, devagar com o andor que o santo é de barro. Né? Vamos devagar, porque você vai falar de chocolate, você vai falar de hambúrguer, você vai falar de coisa que o TDAH adora, né? Pois então, como é que a alimentação pode afetar os sintomas do TDAH? Sim. Na verdade, assim, né? Isso é para a vida, né? Não é só para o TDAH, né? A alimentação industrializada, ela gera transtornos, né? E no TDAH, isso fica mais focado, né? Fica mais intenso, porque esses alimentos industrializados, açucarados, gordurosos, estimula muito o nosso cérebro, né? Então, entendi. O açúcar, né, que tem a hiperatividade aí, que vai dar muito mais energia, né, vai causar muito mais transtornos. Muito mais dificuldade para controlar, né? No caso, os sintomas do TDAH. E é uma coisa que também nos chama muita atenção, né? Os doces. Muito, né? muito. Então, o Theo estava aqui, né? Principalmente para as crianças, né? Assim, e uma criança com TDAH, veja, o Theo falou dessa hiperatividade mental que ele tem, que é próprio do TDAH, e lá em casa, realmente isso acontece com todo. Aliás, eu e Theo somos hiperativos, o Rafa é um TDAH desatento, né? Mas ainda assim, o que eu comer vai fazer uma diferença, porque isso, o que você está dizendo é que os meus alimentos vão gerar substâncias no meu corpo que vão desequilibrar a balança para que eu possa ter comportamentos adequados e comportamentos adaptativos, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, a qualidade de sono. Como é que a alimentação e sono tem a ver? Então, por exemplo, né, se a gente comer muito próximo de dormir, entendi, né, o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele precisa, o alimento entrou, né, no corpo e ele vai precisar processar esse alimento, entendi, certo?
E aí o corpo vai começar a trabalhar para gastar este alimento, né? Para transformar ele em vários substratos dentro do nosso organismo. Sim. E aí, se você come muito próximo de dormir, isso acaba também te deixando um pouco mais confortável e o seu sono vai ser, né, completamente ruim. E aí, Entendi. dependendo do que você consumir também nesta última refeição, isso também pode te trazer um prejuízo de sono. Então, né? esse já é um sintoma do TDAH. Todo TDAH geralmente tem uma dificuldade de iniciar o sono. Veja, não é uma dificuldade de manter o sono. Eu, Sim. quando eu consigo dormir, vou embora. Mas a dificuldade é iniciar o sono, Ju, porque os nossos pensamentos, mais uma vez, utilizando o exemplo do Theo aí, a gente fica pensando em muita coisa. E aí, tem uma janelinha de sono, né? A gente tem uma quantidade de substâncias de cortisol que vão diminuindo, né? E aí a gente vai ter um aumento aí da melatonina. E aí, essa janelinha em que o cortisol e a melatonina conseguem chegar num lugar onde a melatonina diga, corpo, é hora de dormir, se eu perco essa janelinha, aí o cortisol continua subindo. Ele não vai mais descer como deveria, né? Quando eu iniciar o processo de sono. E aí, o cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, da agitação, vai piorar a situação no meu corpo. Então, é por isso que é importante pensar sobre o que a gente pode comer. Veja, o TDAH tem uma dificuldade específica em dopamina e noradrenalina, né? Então, assim, as nossas conexões neurais, elas, na fenda sináptica ali, ela tem uma falta de dopamina e de noradrenalina. É por isso, inclusive, Ju, eu estava conversando ontem com um cliente meu, e ele disse assim, Cássio, o que acontece com a gente, os brancos, no meio de uma conversa? Por exemplo, a gente está conversando e, de repente, faltou a palavra. Ou então, eu digo, eu estou conversando com você e, de repente, diz assim, não, peraí, fala de novo o que você ia fazer. Ou então, eu digo, peraí, que eu estou aqui com a palavra na ponta da língua e ela não sai. Certo. Esse sintoma é um sintoma do que está acontecendo nas nossas redes neuronais. É como se um fio desencapado nessa rede bloqueasse o acesso da energia. Então, veja, aquele circuitozinho ali responsável por aquela palavra, por isso que a gente fica com ela na ponta da língua. Por quê? Porque as outras áreas do cérebro estão reconhecendo o sentido, a palavra, o objeto, mas essa área específica aqui, por exemplo, essa área do lado esquerdo, que é a área de Broca, que fala sobre a linguagem, especificamente, ela teve um corte ali, porque talvez faltou adrenalina e noradrenalina justamente nessa fenda sináptica. Então, fala sobre alimento. Quais são alimentos que a gente pode comer que são, por exemplo, bons para que a gente tenha uma quantidade de dopamina e noradrenalina no corpo? Tem alguns alimentos, né? Tem algumas substâncias que vão ajudar muito nesse processo. Sim. Né? Então, vamos falar um pouquinho aí de magnésio, né? Que ele é muito importante para a memória e para a função cognitiva. Sim. E aí você fala, nossa, magnésio, né? Onde que eu vou achar esse tipo de... Onde eu vou achar, né? Essa substância? E nada mais é do que nos grãos integrais, por exemplo. Né? Então, você pode achar esse alimento nos grãos integrais, em nozes, em espinafre, em banana, por exemplo, né? Ótimo. Em abacate. Então, uma substância que vai facilitar na memória, que vai ajudar muito nessa memória. Entendi. Né? Nessa função. A proteína também vai aumentar, né? O triptofano, que é um aminoácido, que é convertido em serotonina. Olha que legal. Né? É um neurotransmissor, vai melhorar o seu humor, o sono. A tirosina também é um aminoácido presente na proteína. Esse aí é que a gente tem uma necessidade enorme, né? Porque o aminoácido tirosina vai ser a base para a construção da dopamina. O meu cérebro vai utilizar... Veja, as pessoas precisam entender isso. Quando a gente come uma coisa, isso o nosso corpo vai digerir, claro, e aí o corpo vai pegar aquela substância importante, por exemplo, a tirosina. A tirosina é um aminoácido que o corpo vai transformar em dopamina. E ele vai guardar lá numa bolsinha. Em cada neurôniozinho, na pontinha do neurônio, é como se fosse uma bolsinha, para você entender direitinho. Então tem uma bolsinha que fica guardada lá, os neurotransmissores.
que é o que precisa para estimular quimicamente o seu cérebro. A gente estimula o cérebro de duas maneiras, eletricamente ou quimicamente. Quimicamente, a gente precisa dos neurotransmissores. E é caro para a gente, pessoal, a dopamina e a noradrenalina. Veja, inclusive a medicação nova, Ju, que foi lançada agora para o TDAH, ela tem muito de recaptação de noradrenalina. Mas para recaptar essa molécula, eu preciso ter. E para ter, eu preciso comer aquilo que vai proporcionar que eu tenha. Então, a tirosina, ela está presente, você estava dizendo, nas proteínas também. Isso mesmo. Então, a tirosina você encontra, né, nas carnes, nos grãos integrais, nos ovos, né, legumes, principalmente verdes escuros, né, feijão, que são proteínas vegetais. Né? Então, a gente encontra esses alimentos. Não é difícil, né? Isso. A parte da alimentação. Claro, veja, isso melhora, Ju. Por exemplo, se a gente comer direitinho, a gente proporciona que essas moléculas sejam criadas e vai melhorar tudo, na verdade, né? Sim, tudo. Vai melhorar o nosso controle inibitório, vai melhorar porque tem uma coisa importante, Ju, que a gente tem que tratar com o TDAH, que é a forma como ele come. Porque, veja, a gente tem uma necessidade de recompensas rápidas. E aí, é por isso que a gente, às vezes, é muito impulsivo, né? Porque a gente precisa de dopamina. Quando a gente tem uma recompensa rápida, dá lá um puffzinho de dopamina, né? Será que é por isso que o chocolate é tão agradável pra gente, Ju? Com certeza. Os doces, de um modo geral, né? Mas aí vocês vão me perguntar, mas eu não posso mais comer chocolate. Não é isso, né? Tem algumas fontes de chocolate que a gente pode consumir, claro, né? Que é os chocolates 50%. Também tem um potencial maior, né? Porque ele é mais natural do que o chocolate muito mais doce. Entendi. Né? Vamos dizer assim. Então, podemos, claro que podemos. Veja, pessoal, olha aí, a nutricionista da Premium falando pra gente. A gente pode. A grande questão, Ju, é que às vezes a gente não sabe equilibrar isso. Exato. Tem muita gente que utiliza, por exemplo, a dieta dos outros. E isso é possível, é legal? O que você acha disso? Não é legal, né? Na verdade, a gente não gosta muito de usar o termo dieta, porque o termo dieta inibe as pessoas, né? Eu vou ser proibido de comer tudo. Porque dieta já causa isso, né? Então, a gente costuma dizer planejamento alimentar. Pronto. E cada indivíduo tem o seu. Exatamente. Cada indivíduo é único, né? Nós somos únicos. Então, o planejamento alimentar, ele precisa ser único para você, para mim, né? Respeitando o seu biotipo, respeitando a sua cultura, respeitando a sua rotina. Né? Porque a rotina precisa ser regular, principalmente no TDAH, né? Precisa se ter uma rotina. Veja, essa é a grande contradição da gente. Porque, veja, a gente tem uma necessidade de manter uma rotina, mas a gente, ao mesmo tempo, tem dificuldade de manter a rotina. Pense numa pessoa contraditória, Ju. É isso. E como fazer, né? Como fazer isso, né? Na verdade, isso é uma coisa importante, Ju, porque a gente está trabalhando aqui num tripé, veja, a nutrição, e agora eu já passo para um outro tripé, o comportamento alimentar, que aí a psicologia também entra aí, né? A maneira como você... Por exemplo, TDAH, eu naturalmente tenho uma hiperatividade corporal. Outros TDAHs mais desatentos não, mas eu, por exemplo, tenho uma atividade corporal. Durante a alimentação, eu posso comer rápido demais. Sim. E comer rápido demais, em que isso vai me prejudicar, por exemplo? Por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho assim. O tempo ideal para uma refeição. Como é que seria isso? Assim, na verdade, o tempo ideal para o organismo, né? Entendi. Porque quanto mais rápido você come, mais o seu corpo vai trabalhar. E aí, porque toda vez que nós ingerimos alguma coisa, um alimento, né? Qualquer coisa, uma bala que seja, o seu estômago vai estar recebendo essa informação. E aí ele começa a produzir algumas enzimas.
Quanto mais rápido você fizer isso, menos tempo ele tem para processar essas enzimas. Entendi. E menos o seu corpo vai absorver isso, né? Então, o tempo ideal de uma refeição, ela consiste no tempo, vamos pensar na mastigação, né? Então, pode dizer que eu tenho que mastigar um determinado alimento por 10 vezes, 20 vezes. Isso vai depender muito do tipo de alimento que você está consumindo, né? Daquele momento. O que eu acho que, assim, a alimentação, ela tem que ser tranquila, né? Ela tem que ser um ato mais tranquilo, junto com todo mundo, sem distrações. Então, sentar na mesa e na frente de uma televisão ou num celular, isso também dispersa e faz com que você consuma mais rápido. Mais rápido, né? É verdade. O seu cérebro começa a trabalhar, né? Você verdade. pode me dizer melhor, né, Cássio? E aí, veja, porque aí, por exemplo, o comer é um comportamento motor, mas é um comportamento motor que é quase que como dirigir. A gente não pensa, por exemplo, vou pegar o garfo, vou espetar a carne, vou pôr na boca. Não, a gente vai fazendo isso automaticamente. Então, se eu me envolvo cerebralmente com outra atividade, as atividades mecânicas tendem a ser executadas com mais mecanicismo, mais mecanicamente ainda do que elas já são executadas de modo geral. Veja, e aí eu não vou processar como eu estou comendo e o que eu estou comendo. Isso. E veja, Ju, esse exercício de mastigar, sabia que é um exercício importante até para a gente que é psicólogo, por exemplo. Porque, veja, quando você precisa de alguma coisa na sua vida, o seu cérebro, ele monta redes, na verdade, né? Então, a neuropsicologia, ela diz o seguinte: para que o seu cérebro ele tem funções em locais diferentes, mas ela vai montando redes que vão se adequando à necessidade que você tem no momento. Por exemplo, a memória. A memória, ela está mais ou menos entre aqui no centro e aqui do lado, né? Que vai estar ali no hipotálamo. Existem áreas específicas que vão guardar a memória recente, a memória de trabalho e o lobo frontal. Veja, tem um pedacinho aqui que vai juntar com outro ali, que vai juntar com outro ali e vai fazer aquela atividade que eu estou fazendo. Veja, então se eu começo a comer mais devagar e perceber o que eu estou fazendo, eu começo a ter mais controle sobre o meu gerenciamento de pensamento, por exemplo. Então, mastigar várias vezes me ajuda a gerenciar o meu pensamento, a diminuir a quantidade de pensamentos que existem ali enquanto eu estou almoçando, pensando, né? Um problema do TDAH é que o TDAH ele não sabe gerenciar o tempo. Certo. Gerenciamento de tempo é uma função executiva. O que são funções executivas? São o que a gente chama de funções altas do cérebro. A maneira como você se organiza, a maneira como você gerencia o tempo, a maneira como gerencia suas emoções, a maneira como você se autorregula. Então, veja, gerenciar o tempo tem a ver com perceber o tempo, estar atento ao tempo. E o que a gente não tem? Atenção, né? Então, mas para que a função executiva ela seja gerada, ela começa lá da criança. Então, veja, quais são as dificuldades que os pais enfrentam em relação, por exemplo, à criança com TDAH e à oferta de alimento? Como é que a gente pode trabalhar essa questão? Eu acho que, assim, a gente precisa trabalhar a oferta do alimento mais atrativo, né? Certo. Isso é uma condição não só, né, para quem tem o TDAH, mas para outras condições também. Uhum. Porque, assim, o visual nos chama muita atenção, né? Então, o alimento, ele precisa ser atrativo visualmente, em cores. E aí, com isso, o sabor vem na próxima etapa. Entendi. Né? Então, precisa, sim, ter essa concentração no visual do alimento, para você parar e olhar e falar, acho que agora é meu momento. Eu acho... Você viu esses pratos aí do começo, né? No vídeo institucional da Prêmio, você viu cada prato maravilhoso, me deu água na boca aqui agora. Eu almocei no restaurante da Prêmio, além das companhias que eu tinha naquele momento, que eram companhias familiares, né? A comida maravilhosa. Tá? A gente vai continuar um pouquinho
E depois a gente corta, mas depois a gente faz esse coisa do tempo. Então, assim, a comida maravilhosa, e além das pessoas que eu tinha ali, mas tinha uma coisa que realmente você falou aí. A Premium pega a gente aí pelo que você falou, que é o visual. É legal, por exemplo, para mim, que sou TDAH, olhar aquele prato cheio de estímulo visual diferente. Sim. Imagina para uma criança. Exatamente. Né? Agora, Ju, veja, a gente, além do TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem também o autismo. No autismo, e ontem, antes de ontem, eu estava conversando com uma cliente que está fazendo uma avaliação comigo, e ela veio encaminhada, né? E nós detectamos um autismo ali e tal, e ela disse assim, Cássio, nossa, faz tanto sentido agora. Porque, veja, é muito difícil a minha alimentação. Eu não consigo comer determinadas coisas. E aí ela disse assim, vai fazer muito sentido agora eu poder ir numa nutricionista e dizer assim, olha, eu tenho autismo. O que eu tenho que fazer? Sim. Porque às vezes ela não sabia que tinha autismo, né? Então ela recebeu, você tem que comer, você é adulta. Né? Mas a gente precisa ter um cuidado em relação a esses transtornos, porque cada um tem um ponto, né? Então, falando sobre isso, Ju, como é que a gente pode, sei lá, envolver os pais? Como é que deve acontecer isso? É a seletividade, né, que a gente chama. Então, tem pessoas que têm seletividade em determinados alimentos e quem está ofertando não tem essa delicadeza de entender que, na verdade, não é porque a pessoa não quer, porque ela não quer. É porque ela tem essa seletividade. Ela tem, então a gente precisa prestar atenção nesses gatilhos da seletividade, né? Você não quer comer por quê? Você precisa comer, você tem que comer, né? E nem sempre, na maioria das vezes, não é assim. É porque dependendo da textura, né? Depende da textura do determinado alimento. Você come tudo separadinho no prato. Tem isso também, a seletividade tem esse elemento. Isso! Ela me falou isso, inclusive. Ela disse assim, Cássio, eu tenho que comer tudo separadinho no prato e tem que ser, por exemplo, carne tem que ser grelhada. Eu não consigo comer, por exemplo, a textura da carne cozida. Veja, e é muito complicado para uma pessoa com uma questão de dificuldade neurocognitiva, ela poder ouvir isso. Sim. Porque, imagina, gente, aí agora, você que não é atípico, veja, e é tão difícil pra gente, Ju, você falando uma coisa assim que meu coração assim, ficou quentinho aqui, sabe? Que a importância do profissional levar em conta as dificuldades da pessoa. Porque, veja, não é porque a gente quer. Não é. Por exemplo, uma pessoa autista não é porque ela quer ser autista, quer comer tudo separadinho. As pessoas não conseguem entender isso, né? Ju, veja, e você também, presta atenção que a gente vai agora começar o nosso segundo... A gente vai começar a gravação aqui agora, e ele vai ser apresentado na semana que vem. E, Ju, vamos deixar uma grande pergunta aqui para o pessoal da semana que vem já entrar com a gente. Veja, como é, então, que a gente pode, e aí a gente vai ser prático agora, como é que a gente pode manter uma dieta equilibrada? Então a gente vai falar sobre isso. Vai ser prático agora. Semana que vem, continua com a gente no mesmo canal. E eu adoro dizer isso, Ju, eu nunca pensei que ia dizer isso. Curta o nosso vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. É muito importante, a gente precisa crescer aqui. A gente é grande lá no Instagram, né? Tá crescendo lá no Instagram, mas a gente precisa crescer aqui também. Então, curte o nosso canal, participa aí com a gente, tá? Ju, muito obrigado, né? Imagina. Muito obrigado. Semana que vem você vai estar aqui com a gente de novo e a gente vai manter um papo melhor em relação a isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, Cássia. Tá joia.